Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos continuar finalmente a parte 3 da nossa leitura da Anna Karenina, ou Anna Karenina, do Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, literatura russa, século XIX, aristocracia russa, etc. É um livro muito difícil, né? Tem umas partes aqui na parte 4, né? Uns 3 na parte 4, que eu estava quase desistindo. Porque o livro exige muito, né, assim, um certo conhecimento de cultura russa, né? Tem umas partes casórias aqui também que é meio complicado, tem umas partes de drama. Então eu estava quase desistindo, mas vamos continuar, como prometido, né? Nós terminamos a parte 4 e já lemos a parte 5, então o próximo já vai ser a parte 6, né? Muito bem, então vamos para os nossos fechamentos, vamos recapitular aqui, né? Como estão contando duas histórias, são contadas duas histórias, não é só da Anna Karenina, não, é a história da Anna Karenina, né? Com Vronsky e o senhor Karenin, né, um funcionário público de carreira, né, homem respeitado, administração pública. E a outra história é da Kitty, né, a Catarina, a princesa, e o Levin, né? Então nós vemos lá a parte do Levin, né, cuidando do campo, né, as reformas do campo, aquela reforma que teve a emancipação dos escravos, né? Lá no Alexandre II, o czar que deu um ar de renovação no campo, né? Uma reforma de cima para baixo, etc, né? E nós vimos então que a Anna revelou ao Vronsky que ela tinha contado, né, confessado tudo para o Karenin, né, o Alexei Karenin, que é o marido. Muito bem. Então nisso a gente viu paralelo, né, o trabalho do Levin no campo, né, ou seja, lá com os campesinos, né, preparando a colheita, e o trabalho do Karenin nas repartições públicas, né, naqueles congressos lá, naquelas comissões, né, trabalho com o povo, né, assim, questão administrativa. Então ele vai mostrando, ele vai contando um pouco da história. Eu não entendo tudo de história da Rússia, né? Então você tinha que ser um cara de historiador da Rússia para entender. E aí também tem a visita, né, do Nikolai ao irmão Levin, né? O Levin que é o Kostya Levin, né? E aí é aquele irmão que chega, né, assim, humilde, tranquilão, mas depois já tá exigindo coisa, né? Então esse Nikolai, depois a gente vai ver também, vai voltar outra parte aqui, que o Nikolai é esse meio-irmão que assim, quebra um pouco a monotonia do campo, né? Ele lembra um pouco o Ivan Karamazov, um cara meio cético, assim, né? Indagador, quer saber como é que funcionam as coisas, e ao mesmo tempo acha que ele é intelectual, que entende tudo do povo, né? Muito bem, então nós temos aí a vida conjugal, né, do Karenin e a Anna, né? E essa questão de vai ter divórcio ou não vai ter divórcio, vai ter duelo ou não vai ter duelo, né? Porque ao perceber que está acontecendo nesse lance de fidelidade, sempre todo romance do século XIX tem que ter, né? Tem que ter a infidelidade e a cena do duelo, né? Sempre tem. Mas parece que não vai ter cena do duelo, não. Por quê? Porque enquanto está lá o Karenin, né, o Alexei Karenin, preocupado, né, com a vida administrativa, o trabalho, né, ele é um funcionário público, a Anna vai ter esse parto, né, vai ser um parto complicado, né, então ela vai ficar mais de 2 meses ali para se recuperar desse parto. E aí vai ser aquela cena, né, de você estar lá acompanhando a vida, né, na corte, na vida social, e aí vai ter a cena, né, do parto, né. E aí você tem interessante essas falas, né? Você percebe as diferenças de tradução, que eu estou usando também essa tradução, né? Estou lendo duas, né? Então demora um pouco para cotejar algumas partes, porque eu percebi aqui que o Lúcio Cardoso não preocupou em traduzir expressões francesas, e é recheado, né? A narrativa, as falas, os diálogos, tem muito diálogo, é recheado de expressões em francês, né? E aqui ele não tem preocupação em traduzir. Já a outra tradução, né, essa aqui já preocupa mais em fazer, e ela coloca a parte em francês, né, e a tradução, então só coloca a tradução, a Mitsuugenda, né, da Nova Cultural. Então tem umas diferenças, essa aqui é mais antiga, né, então ele imagina que todo mundo sabe francês, né, e dos anos 70 para cá o francês não é mais ensinado como era lá nos anos 50, né. Então muitas pessoas não têm nenhum contato com o francês e vai ter dificuldade. Por exemplo, tem trecho do Montanha Mágica todo em francês, né. Mas no século XIX, o francês era uma língua igual ao inglês é agora, né? Todo mundo sabia francês, né? Então não precisava traduzir nem nada. E aí nós temos, então, essa preocupação do Karenin, né? O Karenin em procurar advogado, né? Em tentar montar o processo de divórcio, enquanto que o Stiva, né? Que encontrou ele lá em Moscou, e fala assim, ó, você tem que conversar com a Dolly sobre isso aí, que o Stiva não está acreditando. E a Dolly, né? A Daria, também não está acreditando, né? Que vai chegar a esse ponto, né? Que coisa é essa? É um mal entendido, né? Então, porque um divórcio naquela época era uma coisa assim, né, de sociedade toda, né? Então você agora acompanha esse trabalho burocrático, cenas de trabalho burocrático, né, como uma forma dele tentar não preocupar muito com a questão familiar, né?
E ao mesmo tempo vai ter a cena lá do jantar em que ele vai conversar com a Dolly, né, sobre essa questão ela não acredita, né, que vai ter esse divórcio. E aí ele dá um tempo nesse divórcio, né, porque ele tá ameaçando, né, vai ter o divórcio e eu vou ficar com o filho, né, com o Sérgio no caso aqui. E aí nós encontramos a vida social do Stiva, né, que é o irmão da Ana Karenina. E aquele cara, né, um cara hedonista, gosta de jantares, balé, ópera, né, interessante como é que é a influência da cultura europeia, né, aqui na Rússia, né, tem os balés em francês, as óperas em italiano, né, então assim, essa nobreza que é a elite da Rússia na época, né, sempre voltada para a Europa, né, viagem de férias na Europa, curte toda a cultura europeia, né, enquanto que o camponês está voltado para a vida no campo. O camponês é que é a Rússia, né, a mãe Rússia é o camponês. Então, por isso que o Tolstói colocou as duas histórias. Nós temos um latifundiário lá, né, mas que é reformista, né, é uma reforma sempre controlada, né, uma reforma controlada. E aí também a vida em Moscou e em São Petersburgo. Aí então, Moscou tem essas reuniões administrativas, mas, né, em São Petersburgo tem a questão do parto, né, a Ana vai ter esse parto complicado e aí vai mandar uma carta para o Karenin e ele vai ter que voltar, né, acreditando, né, será que realmente, né, e realmente vai ter aquela cena em que o Vronsky também vai chegar lá, né? O Vronsky está lá e eles vão ter que se reconciliar, né? Então a Ana, assim, imaginando-se no leito de morte, né? Porque o parto foi complicado, então ela, né? A cena assim bem dramática em que aí os dois são obrigados a se reconciliar, né? Então um perdoa o outro e é o que ela esperava, né? Muito bem. Então depois dessa cena tem outra cena mais complicada, porque o Vronsky não queria isso, né? O Vronsky estava confiando que haveria o divórcio mesmo, né? E que ele poderia casar com a Ana, né? Então, aí o Vronsky fica tão transtornado, né? Com essa... Então fica complicado para ele, né? Essas boas notícias, porque ao mesmo tempo que ele, né, não vai ter mais o duelo, ó, que a Liv não vai ter mais o duelo, mas ele queria esse divórcio para poder ir embora com ela, né? Recomeçar a vida assim que ela também deseja, né? Apesar das ameaças de perder o contato com o filho. Mas aí o Vronsky, né, assim, em momento de desespero, ele atira contra si mesmo, né? Então a gente até acha, nossa, será que ele chegou a esse, né? Mas a gente sabe que não, né? A gente sabe como é que... Não, porque aí ele vai sobreviver a esse tiro, né, em si mesmo, vai ficar lá em convalescência e tal. Ela também vai ficar uns 2 meses em convalescência. Mas os dois se recuperam, né? E aí o Vronsky pensa em pedir mudar, né? De mudar para outro quartel, né? Porque ele é um oficial de cavalaria, né? Então parece que vai ser transferido para outra cidade, uma coisa assim. E aí a Ana falou assim, não, você, né, não vai embora não, tal. E depois acontece que eles fogem para a Europa, né? As coisas assim, umas reviravoltas, né? E aí os dois melhoram e eles fogem para a Europa. Aí pronto, foram para a Europa. Enquanto isso, né? Aí começa a parte 5, né, que vai ser os preparamentos do casamento da Kitty e do Levin, né, a Kitty, a princesa Catarina, e aí vai mostrar os detalhes do rito religioso lá, né, da Rússia czarista, né, que é uma religião cristã ortodoxa, né, então tem uns detalhes que não entendi tudo aqui, essas partes ritual. Então, mas o Tolstói tem uma preocupação panorâmica, né? Ele gosta de explicar, igual o Guerra e Paz. Guerra e Paz fica explicando detalhes de guerra, detalhes de política, diplomacia. Então, Guerra e Paz é muito difícil, igual alguns trechos lá dos Miseráveis, né? Do Victor Hugo, né? Que é assim, o cara fica explicando muito, que é narrador, que quer ser enciclopédico, né? Alguns trechos do Umberto Eco, né? Lá no Pêndulo de Foucault, lá no Cemitério de Praga, né? A gente chama do estilo enciclopedista. É quando o narrador quer ficar explicando a história, quer os detalhes, quer dar um panorama, né? E o Tolstói faz isso igual o Dostoiévski, alguns trechos, né? Alguns diálogos aqui lembram muito os Irmãos Karamazov, lembram muitos Possessos, né? Crime e Castigo, né? Que tem trechos imensos de diálogo, e o cara fica explicando, né? A situação da Rússia e tal. Então vai ter aqui o casamento do Kitty e da Levin, enquanto isso a Ana e o Vronsky estão vivendo lá na Europa, né? E aí o Vronsky, né, fica ali com um tempo ali, mas depois ele começa a se distrair. Ele gosta de pintura, então ele vai conhecer lá pintores, né? Vai conhecer russos que moram na Itália, né? Eles estão na Itália. E eles vão ficar um tempo lá no exterior e depois vão cansar disso aí, então vamos voltar. Porque a Ana quer ver o filho, né? Ou seja, ela tem muito tempo que ela não vê o filho. E lá a gente vê cenas do Karenin, né? Falando até que o filho para esquecer a mãe, que a mãe não vai voltar, que a mãe até morreu, sei lá, né? Então tem essas coisas assim. E aí a gente vai acompanhar então o casamento, né? 3 meses depois do casamento do Levin e da Kitty, eles recebem uma carta falando que o Nikolai, né, o meio-irmão,
aquele irmão cético, né, o Ivan Karamazov da história aqui, ele está à morte, né, estava agonizando, então eles vão ter que viajar para lá, né, e aí o Levin, né, não consegue lidar bem com a situação, ao contrário da Kitty, que a Kitty fica lá bem solícita, né, ajuda todo mundo, assim, fica do lado, e aí vai ser uma lenta agonia, né, interessante como é que vai lembrar um pouco a morte de Ivan Ilitch, né, que ele também descreve a morte na pessoa, assim. Então, tem umas partes bem dramáticas, né? Eu achei bem pesado. Tem umas cenas aqui muito dramáticas. Por exemplo, a cena lá do parto, a cena do tiro do Vronsky, essa cena aqui da morte do Nikolai, eu achei umas cenas muito dramáticas. Então, tipo assim, se não fosse Tolstói escrevendo, você até desistir de ler, né? Mas como é um clássico, você tem que ter paciência, vai voltando, né? Então, aí você tem, então, de volta a São Petersburgo, a Ana faz de tudo para encontrar o filho, né? Então ela vai lá, né, consegue ir na casa, e alguns serviçais deixam, né, e outros serviçais vão contar para o patrão, olha, tem uma mulher aí, né, tem serviçais que não conhecem, né, a Ana ficou 3 meses fora da propriedade e tal, e ela vai conseguir rever o filho, né, e aí, só que assim, enquanto o Vronsky conseguiu voltar à vida social, né, o Vronsky está lá na vida social, voltando a ver os amigos, o regimento e tal, a Ana também quer, né, encontrar as pessoas lá, só que ela vai lá numa peça teatral, tem assim, a peça teatral é a vida social para excelência, né? Então vai todo mundo lá, os nobres estão lá, né, com seus leques, a banana e tal. E aí vai ter uma cena constrangedora, porque quando o Vronsky chega lá, né, o Vronsky esperava que ela não fosse sair de casa, né? Ela ficasse mais reclusa, só que ela não vai aguentar, né? A mulher não está acostumada com as diversões, assim, à noite, né? E aí parece que das pessoas reconheceu, né, a ex-senhora Karenina, né? E aí vai ter uma cena lá, né, assim, de constrangimento social, parece que a pessoa vai se retirar porque não aguenta a presença dessa mulher aqui e tal. E aí o Vronsky chega na hora e vê a cena, e aí a própria Ana vai embora também, né? E aí o Vronsky vai atrás da mulher. Então, assim, é aquela cena assim, de drama familiar, que é aqueles mesmos dramas familiares que ela tinha com o casamento com Karenin, né? Então é interessante como é que quando ela vai viver junto com o Vronsky, ele começa a ter os mesmos, né, aqueles mesmos desencontros, né, que em alguns momentos teve aqui no casamento da Kitty e do Levin, né, que ele estava começando a entrar naquela vida assim, né. Interessante que aí voltando ao a Kitty, né, e ao Levin, no momento, né, depois do sofrimento lá com o Nikolai, né, teve a morte e tal, aí o médico é chamado porque a Kitty agora que está passando mal, né, a Kitty está passando mal, mas sabe que ela está cansada, né, por causa dessa agonia toda, não, descobre que ela está grávida, né, então, ou seja, ao mesmo tempo em que o Levin perde esse meio-irmão, que é o Nikolai, ele fica sabendo que vai ser pai, né? Então, ou seja, interessante como é que na mesma cena, né? Na mesma cena do drama da morte, você tem a esperança de vida, né? Então, Tolstói trabalha muito isso, de ao mesmo tempo que ele está ali assistindo a morte, ele tem a notícia de uma vida, ou seja, vai ter um filho, né? E aí, voltando ao Vronsky e a Ana, né, eles se reconciliam depois dessa cena do teatro lá, que ele falou, nós não tinha que ir no teatro coisa nenhuma, né? Passar por isso, aí eles decidem sair da cidade, né? Então, vamos para o campo, né? E aí vamos ver então o que vai acontecer na parte 6, né? Então nós resumimos rapidamente a 4, já analisamos assim, em que é interessante como ele vai contrabalanceando, né? Se você tem lá a nova vida, né, tentativa de vida da Ana e do Vronsky na Europa, e ao mesmo tempo a nova vida agora, finalmente a Kitty, né, e o Levin, né, casaram, né? Depois todo aquele casa não casa, né? Porque a Kitty, estava esperando o pedido do Vronsky, né? E ele não imaginava que o Vronsky ia apaixonar pela Ana Karenina e tal. Então o romance é isso, né? Tem duas histórias ao mesmo tempo, né? Vai contando duas. Você acha que acontece uma coisa, acontece outra, né? Então nessa vida social você vê, né? A gente viu que o Levin finalmente conseguiu chegar a um acordo com a família da Kitty, né? E aí ela foi morar no campo. Só que tem uns diferentes do casal, né? Porque ele é um homem do campo, um homem trabalhador, né? Fica lá com os trabalhadores e tal. E ela é uma princesa, né? Então naquela vida, né? De luxo, de glamour, né? Então a gente vai acompanhar mais desse casal e que conseguiu chegar, né? Assim, nesse momento agora, né? Ele teve uma perda, ela estava ao lado dele, né? E agora ela se vê grávida, né? Então vamos ver o que vai acontecer desse casal. Os dois casais são interessantes, acompanhar como é que é o casal aí da Ana e do Vronsky e o casal a Kitty e o Levin, ok? Então, não deixem de ler Ana Karenina, é uma leitura difícil, sim, muito difícil, mas recompensadora, porque você aprende muita coisa, né, das relações humanas, a própria forma de narração, né, não é uma narração moralista, né, é uma narração assim, que você sente junto com os personagens, né, então Tolstói tem essa preocupação de apresentar os personagens sem julgar, né. Então fica aí, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.